paz, amados irmãos, mais uma vez aqui com vocês para compartilharmos uma palavra neste dia maravilhoso, nessa manhã com Cristo. Aleluia! E eu quero trazer para o enlevo espiritual de cada um dos irmãos, para a edificação da sua fé, aquilo que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 10, que diz assim: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Bendito é o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia! Diante dessa palavra, amados irmãos, percebemos que Deus tem propósitos direcionados especificamente para a vida de cada um de nós. Veja que o Espírito de Deus, através do seu grande apóstolo, nos diz para que possais viver dignamente diante do Senhor. Deus tem nos chamado para vivermos uma vida digna. Deus tem nos chamado para vivermos uma vida superior. Deus tem nos chamado para vivermos uma vida sobrenatural. É esta vida que Ele vem nos dar em Cristo. Quando Jesus disse lá em João 10:10, eu vim para que tenhas vida e vida em abundância, esta vida não é uma vida comum, natural, não é a vida que se adquire pelo nascimento natural, mas sim a vida que se adquire pelo nascimento espiritual. Então ele está falando de uma vida espiritual, tanto que a palavra vida, no original grego, é a tradução da palavra zoé. Zoé é uma das palavras que no Novo Testamento é traduzido como vida, só que ela se difere das outras palavras porque ela está tratando de uma vida que procede diretamente de Deus, uma vida sobrenatural, é a vida eterna, é a vida superior. E Deus tem nos chamado para vivermos essa vida, não de qualquer maneira, mas de uma forma digna. Deus quer que você viva diante dele com dignidade. Aleluia! Quantas das vezes o pecado tem lançado tantas pessoas no lamaçal, na desonra, na indignidade, e tem tanta gente vivendo por aí cabisbaixas, menosprezadas, desconsideradas, porque perderam a dignidade e que somente o Evangelho em Cristo Jesus pode recuperar. Jesus tem nos dado uma vida digna, uma vida com dignidade. E a Bíblia vai dizer, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. O primeiro propósito desse texto que nós lemos é entendermos que a nossa vida existe para uma razão, a de glorificar e a de bendizer o nosso Deus e de agradá-lo em tudo. Você foi salvo, você foi chamado para agradar a Deus em tudo. Aleluia! Para agradar-lhe em todas as coisas, porque Ele deve ser o centro da tua vida, Ele deve ser o alvo da tua vida, Ele deve ser o anelo maior de todo o teu ser. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Saiba disso, servo de Deus, saiba disso, serva de Deus que me assiste nesta hora. Você foi chamado ou chamada para viver uma vida digna e agradando a Deus em tudo. Mas não para por aí. Continua assim dizendo o texto, frutificando em toda boa obra. Olha que maravilha, quem agrada, frutifica. Frutificar significa dar frutos. Eu lembro de uma passagem que Jesus disse assim, eu vos chamei, eu vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Bendito é o nome do Senhor. Você, como uma árvore frutífera em Cristo Jesus, precisa produzir frutos que glorifiquem o nome do Senhor, precisa produzir frutos que redundem em glória e exaltação ao nome do teu Deus, precisa produzir frutos que também venham resultar na salvação de vidas, na libertação de vidas, na transformação de vidas, na cura de outras vidas. Você é o instrumento de Deus a quem Ele quer usar
para levantar outras pessoas. Aleluia! Por isso, levante-se você mesmo dessa situação de penúria, quem sabe de desânimo, de prostração, de desesperança, porque Deus não te abandonou, nem nunca irá te abandonar. As suas promessas não caducaram, a sua palavra não passou e nem nunca irá passar, porque ela é viva e eterna e permanente. Disse o salmista: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Então a palavra de Deus direcionada para a tua vida continua de pé, meu irmão. Levante-se baseado nessa palavra, alicerçado nessa palavra, robustecido nessa palavra, confirmado nesta palavra, sustentado por essa palavra, e seja uma árvore frutífera neste mundo para a glória do nome de Jesus, porque você foi chamado para agradar, você foi chamado para frutificar. Mas como um terceiro ponto desse texto que nós estamos analisando nesta manhã com Cristo, você foi chamado para crescer no conhecimento de Deus. Então, eu entendo que esse versículo 10 do capítulo 1 da carta aos Colossenses é um texto que deve ser usado como um lema da nossa vida, um lema na vida de todo verdadeiro cristão. O lema de todo verdadeiro cristão deve ser de agradar a Deus em tudo, frutificar em toda boa obra e crescer. Crescer. Deus tem te chamado para crescimento. Deus é o Deus de crescimento. Aleluia! Ele não é o Deus de estagnação, Ele não é o Deus de paralisia, Ele não é o Deus de atrofia, Ele é Deus de crescimento, e Ele tem te chamado para crescer. Oh, aleluia! O apóstolo Pedro disse assim: crescei na graça e no conhecimento do Senhor. E agora no versículo 10 do capítulo 1 de Colossenses está a dizer: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Cresça no conhecimento do Senhor, cresça na intimidade, cresça na comunhão com aquele que te salvou, com aquele que te libertou, com aquele que te resgatou, com aquele que demonstrou amor por você como nenhum outro jamais fez ou poderia fazer, porque ninguém te ama mais do que Jesus Cristo. Oh, aleluia! Que nessa manhã você receba essa palavra para a tua vida, que nessa manhã você receba essa palavra para o teu coração, que nessa manhã você receba essa palavra para o teu espírito, que nessa manhã você receba essa palavra para a tua fé, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo. Lembre-se, Deus te chamou para agradá-lo, Deus te chamou para frutificar em seu reino, Deus te chamou para crescimento do conhecimento do Senhor. Cresça na comunhão, cresça no conhecimento, cresça na intimidade, cresça no relacionamento com aquele que te salvou e te resgatou das trevas e te trouxe para a sua maravilhosa luz. Que nesta manhã a glória do Senhor, a presença do Senhor, a unção do Senhor venham inundar todo o teu ser, te trazendo revigoramento para a tua estrutura física, emocional, psicológica e espiritual em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Paz, amados irmãos, passando para agradecer a Deus por mais essa grande vitória que Ele tem nos concedido de atingirmos a marca de 200 inscritos e, na verdade, até a ultrapassamos. De modo que eu quero levantar um tributo ao nome do Senhor por essa grande vitória, mas também agradecer a cada um dos irmãos que tem acreditado nesse nosso trabalho e tem se unido a nós nesse canal com a sua inscrição e que tem divulgado esses nossos vídeos para que outras pessoas também possam ser alcançadas pela bênção do Senhor. O nosso muito obrigado, que Deus vos recompense rica e abundantemente, que possamos continuar juntos de mãos dadas, trabalhando para o reino de Deus. Então eu conto com a sua colaboração, no sentido de continuar nos prestigiando, dando o seu like, deixando o seu like em cada vídeo assistido, também o seu comentário, isso é importante, e compartilhando para que outras e outras vidas
possam ser alcançados pela bênção da palavra e que esta palavra possa se expandir e alcançar o maior número de pessoas, não só no Brasil, como também neste mundo, porque a nossa proposta é levar o evangelho do reino, o evangelho genuíno de Jesus Cristo, o evangelho que funciona, o evangelho que salva, que cura, que liberta, que transforma as vidas, o evangelho que aproxima a criatura do Criador, fazendo com que vivamos em uma estreita e íntima comunhão com o nosso Deus, até que a imagem de Jesus Cristo seja plenamente, perfeitamente formada em nós, porque esta é a proposta do Pai para todos os seus filhos. Que Deus os abençoe em Cristo. Amém.